Tem uma frase do Jung que eu gosto muito, que ele fala assim, que a gente nasce original e a gente morre cópia. E quando eu vi isso pela primeira vez, assim, foi muito forte para mim, porque eu sempre tive um discurso nas minhas aulas, até no meu primeiro livro, assim, de estimular muito a autenticidade das pessoas, das marcas, né? Estimular que as pessoas fizessem o que elas acreditam, o que elas gostam e que as marcas fossem autorais e tal. E aí, essa frase me desencadeou uma ideia de que, assim, é muito mais forte do que somente a gente querer, assim, tem muito mais coisa por trás disso, assim. A gente, desde pequeno, a gente é programado a se perder ali no nosso caminho, né, e não a se encontrar. Então, assim, o natural, né, o que acontece de fato é que a gente não nasce pronto e a gente vai se fazendo. Mas a sociedade, a escola, a família, os amigos e tal vão incentivando a gente a se encaixar em formatos, em modelos, em caixinhas. Então, na escola, por exemplo, você tem que usar um uniforme, todo mundo tem que ser igual. Independente de você ser melhor em português ou eu em matemática, a gente tem que tirar a mesma nota, a mesma média, a gente tem que ter um nível ali de assertividade. Então, ou são poucas pessoas que estimulam, né, ou instituições que estimulam essas particularidades do ser, né? A própria moda, a tendência, né, ela faz vender mais o que todo mundo está usando, né? Então, todo mundo comprar a mesma coisa. Então, né, para você ser incluído, você tem que usar o que todo mundo está usando, né? Então, existe um estímulo muito grande, desde que a gente é pequeno, em se uniformizar. E isso é muito ruim, né, óbvio, né? E eu acho que isso vai matando dentro da gente a capacidade de questionar, a capacidade de criticar, a capacidade de avaliar, de analisar, a capacidade de buscar sentido, né, pelas coisas. E eu acho que isso também trouxe a gente para esse momento que a gente vive hoje, né, de repetição de padrões, de fórmulas, de sair fazendo, né, o que todo mundo está fazendo, ou seguir aquilo que a gente aprendeu no colégio, ou, enfim, né, como a gente viu que fulano fez e tal, como, enfim, é dito como uma fórmula. E aí eu acredito que, assim, esse momento que a gente precisa promover, que é de uma grande transformação, de uma grande virada, ele só vai existir se a gente se libertar disso, né? Se a gente entender que a gente, de fato, é uma página em branco, né? E que, enfim, que cada um pode escrever a sua história, né? De cada um pode inventar o seu negócio, cada um pode inventar o seu produto, cada um pode fazer o que quiser, né? Assim, desde que tenha sentido, né? Assim, fazer o que tem mais sentido. Comigo, essa mudança de comportamento, ela veio muito com uma constatação, nem uma sensação, mas assim, uma constatação de que eu não precisava fazer tanta coisa, sabe? Porque eu não, assim, o volume tanto de realização, volume de dinheiro, né, enfim, né, assim, não me preenchia mais, sabe? Então, assim, eu tinha 2 portas de guarda-roupa, depois eu tinha 3, depois eu tinha 4, depois eu tinha 8, depois eu tinha um closet. E eu continuava triste, eu continuava infeliz, eu continuava sem saber o que eu queria fazer da vida. Eu tinha, um emprego, depois eu tinha 2, aí eu dava aula num lugar e dava aula em 4, e aí eu tinha um livro, depois eu tinha 2, e continua um vazio, né? Sim, continua uma busca, continua, né, uma incerteza, né, E aí eu acho que eu fui sentindo isso, constatando isso com o tempo, sabe? De que essas coisas, elas não estavam me preenchendo, elas não estavam me realizando, elas não, sabe? Eu não estava me sentindo melhor com tudo aquilo. E aí começou a me dar uma vontade de leveza,
sabe? Assim, de limpar, sabe? Tipo assim, como se quanto menos coisas eu fizesse, menos eu tivesse, mais clareza eu conseguiria ter, sabe? E aí eu fui meio que no movimento inverso, sabe? Então eu fui me desfazendo das coisas, tipo, começou a não ter sentido pra mim, se de repente, sei lá, tem uma mesa na minha casa que eu não uso, tem uma roupa que eu não uso, tem um sapato, sabe? E aí eu comecei a questionar muitas coisas. Eu acho que também isso tem a ver, assim, eu comecei a questionar muito tudo, né? Tipo assim, cara, mas eu preciso disso, eu quero isso, mas o que isso vai me dar? Comecei a perguntar. Então hoje é muito louco, tipo assim, hoje você entra na minha casa e minha casa não tem nada, sabe? Tipo assim, eu levei um monte de coisa pra malha, sofá, cadeira, mesa, tipo, para que as pessoas possam usar, né, assim. E, e é muito louco ver isso, sabe? Tipo, sei lá, meu apartamento que, enfim, saiu um monte de revista, um monte de vezes, sabe? Tem foto, não sei, não, revista de decoração, revista não sei o que. Hoje você entra não tem nada, sabe? Tem tipo um sofá, uma cadeira, sabe? Tipo, a geladeira. E não faz falta, sabe? Muito pelo contrário. Hoje me dá prazer ver, tipo, aquela cadeira num lugar onde, sei lá, 500 pessoas passam por dia e tem a chance de sentar, que é a malha. Então eu acho que esse é o momento da gente resgatar essa liberdade, né? Assim, da gente entender essa força que a gente tem, essa força co-criativa que a gente tem, né? E fazer alguma coisa. Abrir mão, às vezes, do que sempre foi dito como fator de sucesso, né? Então, o dinheiro, a posição, o status, o ego, né? Então, assim, entender que essas coisas, na maioria das vezes, acabam levando a gente para um outro caminho, né? E que não é, na maioria das vezes, o caminho que faz mais sentido, né? Que tem mais sentido. Então, eu acho que para a gente promover alguma transformação, a gente vai precisar resgatar essa liberdade que um dia a gente já teve.